Olá pessoal, como eu já fiz no desenho animado mostrando o violão, nós vamos dar seguimento ao aprendizado de violão. Essa aula é feita com a intenção de ajudar pessoas que têm seu violão em casa, mas não tem tempo de ir para uma aula de música. Eu não sou um grande músico, mas nem grande professor, eu sou apenas uma pessoa curiosa que gosta de aprender e gosta de ensinar aquilo que aprendeu. Eu fui sargento da banda de música do 4º BPM durante muito tempo e aprendi algumas coisinhas, e essas coisinhas eu faço questão de repassar para os outros. Já estou na reserva, hoje estou na guarda patrimonial e ensino música em um colégio daqui de Caruaru, Pernambuco. E esse colégio ele me deu a oportunidade de mostrar aos meninos, que são 350 meninos, mas eu ensino mais a parte do maternal ao infantil 3, me deu a possibilidade de mostrar o meu trabalho no projeto Pequeno Músico. Então a intenção da gente ensinar o instrumento musical é para que você possa aprender de uma maneira bem simplesinha, bem fácil, sem muito atrapalho. Na aula passada eu mostrei no desenho animado, o próprio desenho falando sobre o violão. Então nós mostramos todas as partes do violão. Aqui nós temos a cabeça do violão com as tarraxas. As tarraxas elas ficam as cordas, e as tarraxas servem para afinar o violão. Nessa parte aqui nós temos o braço do violão, daqui, até a boca do violão. Nessa outra parte nós temos o corpo do violão e a boca do violão, aonde sai o som. Todo o som sai por aqui. Mas uma preocupação que eu tenho é que as pessoas elas têm seus violões em casa, mas elas não sabem afinar. Hoje nós não vamos aprender a afinar, vamos conhecer e dar seguimento à aula. Essa é a segunda aula, uma aula gravada, um vlog. Então eu gostaria que você prestasse bem atenção. No braço do violão nós temos essa parte daqui que chama-se pestana. Nós temos esses ferrinhos, esses pedacinhos de metal, esses metais, separando o violão, que é muito diferente do violino. O violino não tem esses ferrinhos, mas o violão tem. E a distância entre a pestana e um ferrinho, a pestana é outro traste, de um traste para outro, essas distâncias nós chamamos de casas. Essas são as casas do violão, onde nós usamos para colocar os dedos e mudar conforme a necessidade da música. Na primeira casa é entre a pestana e o primeiro traste. Segunda casa é entre o primeiro traste e o segundo. Terceira casa, quarta casa, quinta casa, sexta casa, sétima casa e assim por diante. Uma das preocupações de toda pessoa que ensina violão é simplesmente mostrar já as partes do violão e ensinar logo também já as notas. Eu não penso dessa maneira. Então eu penso o seguinte, que cada um a gente tem que ir mostrando e conhecendo o instrumento musical conforme aquilo que tem que ser. Nós vimos a cabeça do violão, o braço, com a pestana, os trastes, e nós vimos agora que de traste a traste nós temos um espaço. Esse espaço nós chamamos de casa. E as casas, elas são conhecidas pelo primeira casa, segunda casa, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e assim por diante. Na mão esquerda nós temos os nossos 5 dedos. Então, na mão esquerda nós conhecemos a seguinte coisa: esse dedo aqui é o que vai segurar, e conforme a necessidade do acorde que for fazer, nós vamos trabalhar dessa seguinte maneira. Então, na primeira casa, eu vou colocar um dedo na segunda corda. Então, preste bem atenção. Primeira casa, um dedo na segunda corda. Na segunda casa, um dedo na quarta corda. E na terceira casa, um dedo na quinta corda. Então, isso aí já é um acorde. Esse aqui é o acorde de Dó. O acorde de Dó. Repetindo, primeira casa na segunda corda, primeira casa, segunda corda,
segunda casa, terceira corda, terceira não, quarta corda, quarta corda. E na terceira casa, quinta corda. Então essa aqui é a primeira, o primeiro acorde. Por que acorde? Nós dizemos que esse acorde chama-se dó, dó maior. Porque cada corda dessa, ela tem um som apropriado. A primeira corda é mi, segunda si, terceira sol, quarta ré, quinta lá e quinta mi, bordão. Essas três cordas daqui de baixo são as cordas primas, quer dizer primeiras, as primas, né? Primeira, segunda, terceira. E essas cordas mais grossas nós chamamos de bordão. Isso aqui serve para fazer a parte de contrabaixo das notas, em muitos casos. E na primeira corda mi, essa daqui, corda mi, nós vamos trabalhar da seguinte forma, trabalhando os dedos da mão esquerda para desenvolver a habilidade de tocar com facilidade. Então vamos colocar aqui na primeira casa, em cima da primeira corda, preste atenção aqui, ó, preste atenção aqui, isso, casa 1, casa 2, primeira corda, casa 3, casa 4, sempre dizendo assim, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. A forma de fazer esse exercício é usando os dedos assim, casa 1, outro dedo, casa 2, outro dedo, casa 3 e outro dedo, casa 4. Então, conte comigo, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Segunda corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Terceira corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Quarta corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Quinta corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Sexta corda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Por que nós estamos vendo essa nome casa? Porque em seguida eu vou colocar o desenho animado, um desenho mostrando a tablatura. O que é tablatura? A tablatura nada mais é do que o braço do violão, como se eu desenhasse o braço do violão, sem os trastes, sem os ferrinhos, sem o violão, só daqui para cá, como se eu desenhasse. Então, quando você ouvir os números na primeira corda da tablatura, que é invertida, é como se eu pegasse e fizesse desse jeito aqui. A primeira corda da tablatura vai ficar em cima. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta. Ela vai ficar como se tivesse assim. Então, na tablatura, é como se eu tivesse vindo uma pessoa que não é destra, tocando o violão que não foi preparado para ele. Então vai ser assim, desse jeito. Então lembrando, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4, casa 5 e assim por diante. Em cada casa nós usamos um dedo apropriado. Casa 1 é o dedo 1, casa 2, o dedo 2, casa 3, dedo 3, casa 4, dedo 4. E assim vai, depois do 4, novamente, repetições. Casa 1, a 4, 5, né? Casa 5, casa 6, dedo 1, e assim vai. Quando vocês vê na tablatura os números maiúsculos, se refere à casa. Quando você vê os números maiúsculos com números minúsculos, se refere os números minúsculos, se refere os dedos da mão esquerda. Por enquanto, vamos só rever a corda, primeira corda mi,
segunda corda Si, terceira corda Sol, quarta corda Ré, quinta corda Lá e a sexta corda Mi bordão, que é o Mi bem grave, bem grave mesmo. Mi agudo e Mi bordão. Mi agudo, Mi bordão. Primeira corda é o Mi agudo e a sexta corda é o Mi bordão. As três cordas, revisando, as três cordas lá de baixo são as primas e as cordas de baixo são os bordões. Então fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Só revisando a primeira nota já para você ir praticando. Praticando em casa, você vai fazer aqui, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Nas cordas, repetindo sempre esse movimento para pegar flexibilidade e técnica nos dedos. Casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Na segunda, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Na terceira, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Na quarta, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Na quinta, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Na sexta, casa 1, casa 2, casa 3, casa 4. Os números das casas são sempre números grandes. E os números dos dedos são os números pequenos. Primeira nota, você pode já ver aí. Aqui, na primeira casa, primeiro dedo. Esse vai ser o acorde de Dó, certo? Então, segunda casa, permanece o dedo apertando, vai fazer um pouquinho de calo nas pontas do dedo, mas você consegue. A segunda nota vai ser na quarta corda da segunda casa. E a terceiro dedo vai ficar na quinta corda, terceira casa. Dó. Essa aqui é a primeira nota. Novamente. Primeira casa, segunda corda. Segunda casa, quarta corda. Terceira casa, terceira corda. Sempre fazer assim, sempre treinando, repetindo. O que vai lhe ajudar muito você fazer, desenvolver as notas, é você rever essa aula e repetir uma quantidade inúmera de vezes. Aí você consegue. A próxima aula nós iremos ensinar o segundo acorde e também já mostrando na tablatura. Tchau, muito obrigado, fiquem com Deus.